Olá, eu sou o Dr. Cascapelli em mais um vídeo para você. E eu vou fazer uma série agora de vídeos para que você possa ter os códigos de viver melhor. Eu vou trazer 5 códigos que são muito bons, são eficientes, podem fazer você mudar a sua vida. E esses códigos são para viver melhor. Venha comigo e descubra mais um aspecto da sua vida desconhecido que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável e melhor. Então, a nossa proposta, sempre conversando com você aqui, ou nas lives, ou cada vez mais eu vou chegando agora no Instagram, é que a gente possa ter uma vida melhor. Uma vida melhor, o que é? Um estilo de vida melhor. E muitas vezes, eu vou começar perguntando para você, o que é viver melhor para você? O que você considera que pode ser útil ou que seja interessante para você falar, hoje eu tenho uma vida ótima, eu tenho uma vida boa? Que nem eu vou contar os casos que me chegam aqui. Né? Muitas pessoas chegam aqui dizendo, doutor, eu tenho uma depressão. Um dia dessas, uma senhora, jovem, 60 anos, eu tenho uma depressão há 12 anos. 12 anos uma depressão? Mas uma senhora, bom aspecto, né, olhando para ela assim, não dá um aspecto de uma pessoa deprimida. E ela, então, vem para tratar isso que ela chama de depressão. E o que é? Como é que funciona? Eu me sinto mal, me sinto cansada, me sinto desanimada, eu não tenho qualidade de vida. Então, ela tem uma série de queixas que são reais, embora quando você olha para pessoas e fala, não era para ela ter tudo isso aí. Então, há 12 anos, olha que interessante, há 12 anos, ela teve um trauma, digamos assim. E ela mesma fala, foi um trauma relativamente tranquilo. Um trauma que não me trouxe grandes problemas. E tá, o que aconteceu? Eu falei, eu sofri um assalto, mas eu não fui agredida, não teve nenhum tipo de problema, foi tudo tranquilo, mas eles só me levaram o carro e depois daquilo eu fiquei diferente. Ficou diferente. Então, vamos tentar entender por aí. Daí, claro, ela pode ter um trauma emocional. Então, eu quero trazer para você quais são as perspectivas que nós precisamos ter hoje em dia para entender essa questão. São 12 anos tomando remédio antidepressivo, tendo uma série de sintomas, uma série de mal-estares. Então, comecei a conversar com ela, ela foi me trazendo várias queixas orgânicas, queixas emocionais, dificuldade de ter energia, não consegue ter ânimo, já acorda cansada, tem toda uma alteração do corpo, tem que tomar remédio para emagrecer, embora esteja com o corpo relativamente bom, tem queda de cabelo, tem as unhas fracas, tem uma indisposição, um desânimo, que ela não tem vontade de sair com as amigas nem nada. Então, isso está classificado como se ela fosse deprimida. E aí a gente vai perguntando, mas vamos ver o que aconteceu. Porque, aparentemente, uma pessoa de uma classe social boa, tem toda uma condição tranquila, por que ela vive essa situação? Então, a gente tem algumas perspectivas que eu quero trazer para você, frente ao que ela está passando. Então, o trauma. Todo mundo tem problema, mas ela teve um trauma, e aquele trauma teve ali uma consequência de uma mudança de comportamento. Ela mesma depois começou a perceber que começou a ter uns sintomas emocionais, começou a ficar mais ansiosa, ficar mais medrosa, quase uma síndrome do pânico. Então, eu quero que vocês comecem a ter um raciocínio, como funciona. Então, ela teve uma reação que foi posterior ao trauma. Se a gente olhar do ponto de vista somente emocional, tudo bem, ela pode ter tido um trauma, ela poderia já ter dentro dela, digamos assim, um trauma anterior, e esse trauma anterior estava lá, eu costumo dizer, uma feridinha que não estava cicatrizada, isso veio e levantou. Então, mas aí alguém da família, na infância, alguma coisa que aconteceu anteriormente, porque para você pensar, para ter como raciocínio assim, dificilmente
as questões da nossa vida adulta vão mexer muito com a gente, a menos que nós já tenhamos, presta atenção, nós já tenhamos dentro de nós, no inconsciente, algum tipo de alteração, algum tipo de trauma emocional na primeira infância, quiçá na gestação. Então, dificilmente. Então, se a gente vai conversando, fala, olha, você teve uma história, teus pais, tem algum registro? Não. Então, vamos levantar que não teve nenhum tipo de trauma emocional nesse sentido, algo semelhante a um assalto, alguma coisa assim. Bom, como é que a gente pode ampliar? Será que você tem na sua história, nos seus registros histórico, espiritual, algum trauma nesse sentido? É possível. É possível. Mas aí a gente precisaria mergulhar num tipo de autoconhecimento mais profundo e que a gente também vai ensinar para vocês aqui. Mas antes, a gente vai então partir para uma perspectiva assim, o evento. Como que o evento de um assalto pode, de uma certa forma, trazer algum tipo de consequência sem ter sido somente emocional, ou nem tanto emocional. Porque ela falou, não foi um trauma, levou o carro, tudo bem, tem seguro. Quer dizer, emocionalmente ela não ficou muito abalada, mas ela ficou abalada num nível de energia. Não tem mais energia, começou a ter dificuldade para viver, para ter vontade de sair, etc, etc, etc. Então a gente vai começar a conversar com você aqui, você já que me conhece, você que está me conhecendo agora, se você está achando interessante o vídeo, já faz um link aí, já manda um link para alguém que você conheça, que tem depressão e que não sabe sair da depressão, tá? E aí, falei, bom, vamos olhar sobre o aspecto do momento. Quando você passa por um evento, a gente precisa, um evento, uma experiência qualquer, a gente precisa sempre, presta atenção, isso aqui a medicina não estuda, isso aqui a medicina não vê, e eu fico brigando com as pessoas, precisa olhar para isso, precisa ver para isso, e a medicina não vê, que é um tipo de contaminação. É contaminação. Que tipo de contaminação, Rubens? Bom, nós temos contaminações, né? Vírus, bactérias, fungos, toxinas, metais tóxicos, tem pesticida, tem um monte de contaminação. Mas a contaminação eletromagnética, vou repetir, a contaminação magnética, isso não é estudado pela medicina. Ah, mas você está falando o quê? De celular? Não estou falando disso aí. Eu estou pegando bem essa questão. Então, você passou por uma experiência, presta atenção, você passou por uma experiência, essa experiência pode ter sido traumatizante, não no tanto nível emocional, mas você pode ter sofrido uma contaminação magnética mental. Porque uma das queixas dela é, no meu pensamento não para, eu tenho pensamentos torturantes, eu fico com um desgaste enorme, porque não para na minha mente algumas ideias, umas conversas. Então, ela está tendo também uma questão aí de pensamentos torturantes. Presta atenção nas palavras que eu estou usando. Pensamentos torturantes, falta de energia, falta de ânimo. Então, ela tem o quê? Ela tem algum aspecto, que eu vou falando aqui, de perda de energia. Bom, quando você fica gripado, quando você fica gripada, você vai perder energia. Você vai ficar mais cansado, você vai ficar mais com falta de vontade de fazer, de força mesmo. Da mesma maneira, se você se contaminar magneticamente, você pode ter perda de energia. E você, se você não sabe, eu vou dizer cada vez mais aqui, depressão não é doença. Depressão é falta de energia vital. Presta atenção. Depressão não é doença. Depressão é falta de energia mental. Energia vital. Então, toda vez que você sentir, ou alguém que tiver depressão, precisa tratar o nível de energia vital, a vitalidade da pessoa. E quando a pessoa restabelece a vitalidade, ela naturalmente pode sair da depressão. E pode até, assim, está tomando remédio, pode até parar, eventualmente, se ela entender que melhorou a energia, vai se sentir bem, vai desmamando os remédios. Então, presta atenção. Esse caso é um caso de contaminação magnética.
o quê? A hora do assalto, vamos e venhamos, né? Todos nós emanamos uma frequência energética. Um assaltante, um ladrão, ele tem uma frequência energética onde ele está, inclusive, aprendi, ele está brigando com Deus. Por que ele está brigando com Deus? Porque Deus dá provisão para todos nós. A espiritualidade, Deus, não importa o nome que você vai dar, tem provisão para todos nós. O ladrão é aquele que Deus não dá provisão para mim, então eu tenho que tirar de outra pessoa que Deus está provendo. Esse é o grande equívoco espiritual do ladrão. Então ele tem um padrão frequencial, um padrão energético muito denso e pesado. Esse padrão energético denso e pesado, naturalmente, vai digamos assim, imantar, porque se você pensar em campo magnético, você pensa em ondas magnéticas que estão saindo das pessoas. E isso também contamina. Então ela foi contaminada pela frequência magnética dos assaltantes. Então o trauma dela não é um trauma emocional, é um trauma eletromagnético. É um trauma frequencial. Olha, uma palavra nova que você está aprendendo. Então, nós podemos nos traumatizar frequencialmente? Podemos nos traumatizar frequencialmente. E como é que a medicina vai medir isso aí? A medicina não tem aparelhos para medir as contaminações frequenciais, as contaminações magnéticas. Como ela não tem esse tipo então fica assim, então isso não existe. Então, para a medicina convencional, não existe. Uma das coisas que eu venho aprendendo, estudando, que mesmo que você pode, de repente, ser um espiritualista, vai fazer o teu tratamento espiritual, mas eu tenho identificado que há necessidade de voltar, presta atenção, que aqui é o nosso diferencial. Aqui eu entendo que eu vou te passar uma pérola para você fazer com você sempre esse tipo de pensamento. Aqui eu estou te dando conteúdo fantástico. E todo dia aqui eu tenho um caso ou outro que, usando esse processo, a pessoa acaba se sentindo melhor. Precisa voltar antes da experiência. Presta atenção. Você precisa voltar antes da experiência. Quando você volta antes da experiência e você modifica a tua perspectiva, modifica o que você viu, modifica o que você vivenciou. O que eu fiz no caso dela? Que eu tenho ensinado para vocês. Volta no tempo, antes da experiência, e coloca uma proteção magnética. Essa proteção magnética, você pode imaginar o que você quiser, mas uma proteção magnética para, sabendo o quê? Olha como é interessante. Mas ela não sabia que ia ser assaltada. Mas se ela soubesse, ela teria se protegido. Feito uma oração. Pedido uma proteção espiritual, mentalizado alguma coisa, como eu ensinei ela a mentalizar, antes da experiência. Porque o que você pode fazer com isso aí? Quando você faz essa situação antes da experiência, você não passa mais pela mesma experiência. Presta atenção, presta atenção. Você não passa mais pela mesma experiência. Você naturalmente tem uma outra experiência. E essa outra experiência, onde você terá uma proteção, você naturalmente não terá a contaminação. Então, olha o verbo que eu vou usar, né? O futuro do pretérito. Futuro do pretérito, eu sempre gostei desse verbo. Porque futuro do pretérito, futuro do passado, mas olha, isso é quântico. Futuro do pretérito, por quê? O futuro do passado é, você volta no passado e reescreve. Você vai ter outro futuro. Você teria tido uma outra experiência. Então, o interessante, hein? Essa veio agora. Então, o futuro do pretérito é um verbo quântico que pode ser aplicado. Você teria tido outra experiência. E eu te convido para que você faça esse tipo de exercício. Você teria tido outro tipo de experiência, modificando, sim, o passado. Modificando, sim, o passado. A gente teve, né, alguns filmes, o De Volta para o Futuro, que trouxe para todo mundo, né, e eu entendo que o cinema, ou a arte, né, de uma certa forma, antecipa a ciência. Então,
Então, o tempo e o espaço não existe. Talvez em outros mundos, ou mundos paralelos, você possa ter perspectivas diferentes do tempo e espaço. E não importa muito, você não precisa saber física quântica ou ser um exímio cientista quântico para você fazer o quê? O futuro do pretérito. Você pega a tua experiência que você tem traumatizante, você volta antes da experiência e conta para você. Isso mesmo, conta para você que vai dar tudo certo, porque você já está aqui. Né? Ah, na hora lá eu tive medo de morrer. Morreu? Não. Então avisa lá, você não vai morrer. Aí você reescreve, presta atenção, reescreve, reedita o filme que você vivenciou. Este filme, porque olha assim, quando a gente tem uma experiência, a gente tem um filme que a gente grava. Esse filme que a gente grava, ele fica gravado nos rolos de filme aqui no nosso cérebro, ou na nossa mente. Tem os engramas cerebrais, tem o cérebro e a mente. Então, esse filme continua passando. É o filme que você registrou, é o filme que você filmou, né? Então, imagina que você fez um filme, você filmou, é esse filme que você tem. Mas se você puder reeditar, hoje a gente tem essa facilidade, volta no tempo e reedita. Não, eu quero fazer diferente agora, vou fazer desse jeito, mudando aqui, mudando acolá. Com essa mudança que você faz, naturalmente você pode, mudando o filme, você muda o quê? As consequências bioquímicas. Presta atenção, estou falando, é um tesouro. É um tesouro. Você com a sua própria mente, você com você mesmo, nem precisa, às vezes, um processo terapêutico de ninguém, você faz mudanças bioquímicas, porque as pessoas entram aqui muitas vezes e aí vem com as cargas, né? As cargas magnéticas. E aí a gente identificando essa carga magnética e você não, presta atenção, não se contaminando da carga magnética, você está livre da carga magnética. Então você não tem mais aquela experiência. Então é um processo de você já se sentir melhor no momento que você trabalha isso. Diferente de dar significado. Presta atenção. Eu estou desenvolvendo essa técnica já há muitos anos. Eu já trabalho com programação neurolinguística e com ressignificado há muito tempo. Só que eu estou indo além do ressignificar. Eu estou fazendo uma reedição completa da experiência. É como se você tivesse realmente reeditado. E isso é antigo. Né? Neville Goddard, um grande, vou dizer, filósofo, um grande pensador do começo do século passado, já falou, reedite, faça a revisão. Fazer revisão não é só é você modificar a experiência. E eu modifiquei a experiência dela e ela falou, nossa, já estou me sentindo aliviada. Porque a contaminação magnética, né, e ela falou, mas doutor, fazem 12 anos, já fiz tanta coisa. Eu falei assim, eu falei para ela, se você enfiar um espinho no pé e nunca for tirar, vai estar sempre lá. Né? E, aliás, aparentemente o espinho no pé vai ficar muito difícil de tirar, porque se você ficar muito tempo com ele se mistura com o corpo e você não tira mais. E aí a gente pode fazer essas retiradas de contaminações eletromagnéticas independente já do tempo. Eu me senti mais aliviada, ela falou. Uma sensação de bem-estar. Então, o que eu estou trazendo para você existe um outro tipo de contaminação. Essa contaminação, que nós vamos chamar de contaminação eletromagnética, poderá sim te contaminar e te deixar até os sintomas de depressão. Dependendo dos lugares em que você for, dos ambientes que você for, e se você não tiver, naquele momento, por algum motivo, com a tua frequência elevada, você pode permitir que uma outra frequência, de intensidade maior que a tua, penetre em você. E aí é a mesma coisa que o vírus. Um vírus, uma bactéria, vai entrar no corpo ou entrar no teu circuito magnético.
Tem exame para ver isso aí? Não, não tem. Dá para fazer uma tomografia? Não dá. Dá para fazer uma ressonância magnética? Não dá também, não tem jeito. Isso é outra maneira, não tem muito o que fazer nesse sentido. Então, nós precisamos ter a consciência de que somos seres contaminados eletromagneticamente. E temos, então, a oportunidade não de tomar um antibiótico para contaminação. Presta atenção, não é um antibiótico para contaminação. Não é essa a proposta. É nem se contaminar. Nem se contaminar. Então, por exemplo, eu entrei, nossa, eu fui visitar meu tio, né? A pessoa está contando, e ele estava lá com uma virose, e eu entrei e eu captei a virose dele. Falei, tá. Se você tivesse com uma roupa, por exemplo, como vai no hospital quando tem um paciente com uma doença infecto-contagiosa muito grave, que o médico se veste todo, né? Não é aquela máscarazinha, não resolve. Veste todo com uma roupa especial para poder examinar o paciente. Se você tivesse com essa roupa, você não teria se contaminado. Você teria tido o evento, a experiência, sem a contaminação. Então, essa é a ideia que eu estou trazendo. E isso vai te ajudar a viver melhor. Por quê? A descontaminação magnética, de várias situações, vai te ajudar também você a mudar o emocional. Porque muitas vezes o emocional, como sempre, está ligado, tanto o mental quanto o emocional, estão ligados no campo eletromagnético. E o convite que eu faço é, faça uma descontaminação magnética. Nesse caso do assalto. E ela ficou leve. E claro, eu vou agora avaliar o que ela chama de depressão, como ela vai se sentir. Porque já sai com outro semblante, já sai com outra energia, já sai com outro parecer, outro aspecto. Tá bom? Se você gostou, eu sugiro que você compartilhe. Se você é da família Web Rádio, aí o Luiz, um abraço, você também pode compartilhar. Porque o meu canal é o Saúde Funcional Vida Plena. E a nossa proposta é ampliar as consciências. Então, eu como médico, 41 anos de formado, estudando esses aspectos, quero trazer para você vários aspectos de como viver melhor. Então, viver melhor é, um deles, descontaminação magnética. Para isso, você precisa pensar ou começar a avaliar, estudar, e que existe contaminação magnética. Tá bom? Fique com Deus e tenha certeza, Deus está no comando. Por pior que as coisas possam estar parecendo, Deus está no comando. Um abraço e até breve.